Me foi dado o tema de Mateus 16, 18, é isso daí mesmo? É, minha amada? Esse é o tema, Mateus 16, 18, que diz sobre a rocha. Mas nós vamos estar lendo do 13 até o 20, até o 19. Vamos ler Mateus do 13 até o 19. Eu não sei como é o costume de vocês, se vocês ficam em pé, se ficam assentados mesmo. Eu confesso que eu não tenho problema com isso. Eu sei que o costume da metodista é ler a palavra em pé, mas eu costumo dizer que a ciência nos ensina que quando a gente lê sentado, a gente assimila melhor. Então seja conforme o desejo do coração de vocês. Mateus 16, do 13 até o 19. Podemos ler, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado ou feliz és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos repetir todos juntos o versículo de número 18, que é o tema que foi me dado. A voz de 3. 1, 2, 3. Amém. Pode tomar assento. Eu costumo dar um estudo sobre discipulado que a gente deu lá, inclusive em Curicica, assim que eu cheguei em Curicica, que esse estudo ele dura 1 ano pelo menos, e é em cima dessa passagem, né? Mateus ele acompanhou quase esse estudo todo, que é um estudo sobre discipulado, e ele fica para ele, a base desse estudo é o capítulo 16 de Mateus. Então assim, quando o pastor me deu o tema, eu fiquei muito à vontade, e inclusive no dia que ele me enviou o tema, eu estava lendo um livro sobre discipulado, que é um livro do pastor chamado Caio Fábio, né? Não sei quantos aqui conhecem, e eu falei: Deus, é muita Jesuscidência para não ser do Senhor. Então, antes da gente falar desses versículos que a gente acabou de ler, eu quero ir lá no comecinho de Mateus 16. Mateus 16, Jesus está no barco, saindo de uma cidade para ir para Cesareia de Filipe. E ele, junto com os discípulos no barco, ele começa a falar de pão. E ele diz para os discípulos, para que eles não se contaminassem com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí os discípulos, eles falam assim: Pô, será que Jesus está com fome? A gente não trouxe nada para ele comer. E a resposta de Jesus é: vocês não viram que pão para mim não é problema? Que eu multiplico pão, que eu multiplico peixes e sacio a fome de qualquer um que seja, em qualquer lugar que seja. Até porque Jesus ele é o pão da vida, amém? Amém. E todo que tem fome, vem até ele. E aí os discípulos, então, diz a palavra, que eles entendem que não é de fermento, desse fermento não é de pão que Jesus está falando. O que Jesus está condenando, está falando para os discípulos, é o seguinte: olha, se vocês querem ser meus discípulos, não tenham os costumes, não entre no teu coração tudo aquilo que está no coração dos saduceus e dos fariseus. E aí eu vou falar rapidamente sobre eles. Os saduceus, eles eram os homens, entre aspas, religiosos. Por que entre aspas? Porque eles usavam da religião somente para ter vagas no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era como se fosse uma Câmara de Deputados. Eles trabalhavam no governo, eles trabalhavam na área política, juntamente com o pessoal de Roma. Então eles se diziam povo da religião,
mas o interesse deles era estar junto com os governantes para ter suas cadeirinhas cativas dentro da parte política. Mas quando a gente vai ler o Evangelho, o próprio Jesus vai falar que eles não criam mais em ressurreição, eles não criam em anjos, eles não criam em demônios, eram os caras que não criam em nada, mas diziam que criam só para poder ter uma vaguinha lá no cantinho da parte política dele. E a gente pode falar que tanto dentro como fora da igreja a gente encontra um montão disso. Gente que na prática de vida não crê mais em nada, mas que verbalmente diz que crê em alguma coisa só para poder, entre aspas, se dar bem em algo que ele entende que vai se dar bem. A gente está cansado de ver pregadores que hoje não creem mais nada, porque se crescem não pregariam as coisas que pregam. Mas dizem, creem e pregam o que pregam para usurpar as pessoas, para defraudar as pessoas, para se dar bem socialmente falando. A gente vai pegar as pessoas que têm liderança dentro da própria igreja, que tem uma vida que não condiz com aquilo que é a fé da palavra do Senhor, mas diz que crê no Senhor porque gosta do cargo, gosta da liderança, gosta de estar aparecendo. E a gente vai encontrar pessoas aí no Evangelho, aí fora, quando a gente vai fazer um evangelismo, a gente vai sair na rua para evangelizar, as pessoas vão dizer, não, eu creio. Mas a gente sabe que esse creio é só para refutar o momento que você está ali evangelizando, só para falar assim, ó, para de me evangelizar. Porque na verdade não creio mais em nada. E esses eram os saduceus, que chegaram ao ponto de não crer nem em anjo, nem em ressurreição, nem em demônios. E aí a gente vai encontrar esse outro grupo que ele fala que é dos fariseus, que até criam. E graças a eles que o Antigo Testamento não se perdeu, eles vêm de um povo chamado do povo também de Macabeus, que na época da Revolução foi graças a eles que a palavra de Deus, quer dizer, a Torá, ela não se perdeu, eles deram a própria vida por causa disso. Mas são daquele grupo que entende, olha só, esse negócio de evangelho me ajuda com que eu me dê bem. E aí, se vocês vão lembrar, Jesus fala que eles entravam nas casas das viúvas, ficavam um tempão orando, só para poder tomar um cafezinho lá da viúva, fazer uma boquinha lá, só para esse negócio de se dar bem. Eles começam a aprender os esquemas da religião. E interessante que parece que quanto mais tempo eu fico no Evangelho, mais eu vejo essa doença no meio de nós. Quantos de nós se dizem cristãos, até de crer de fato em Deus, mas aprenderam dentro dessa fé costumes, manias, jeitinhos para se dar bem, para poder, olha só, vou dar um exemplo, por favor, não sei que vocês creem, é a primeira vez que eu venho nessa igreja, não sei se Mateus, ele viesse comigo, se de fato eu encontraria o local, e Mateus falou, não, passa lá que eu vou com o Senhor, mas a gente tem um montão de costume que a gente pegou hoje, que são costumes que dão poder a essas pessoas que são como os fariseus. Quer ver um exemplo? A gente já ouviu, por favor, se vocês fazem, vocês me perdoam, mas eu vim aqui para pregar a palavra do Senhor. E a gente vê pessoas que falam assim, ó, você precisa estar debaixo da minha cobertura espiritual. Quem já ouviu isso alguma vez? Quem crê nisso? Ufa, graças a Deus, ninguém crê, aleluia! Porque você não vê uma base bíblica para isso. A nossa única cobertura espiritual se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas a gente vê pessoas que falam isso para que tenham as outras dentro do domínio delas, para poder manipular essas vidas. E é sobre esse que Jesus está falando assim, ó, eles limpam o exterior do copo, o exterior do prato, mas o interior continua sujo, são como sepulcros caiados, são como os caixões. Esses dias eu pregando lá na igreja, eu falava, quando eu trabalhava numa determinada profissão, e aí em frente ao lugar que a gente trabalhava tinha uma funerária. E aí tinha os caixões lá que tu olhava no caixão e falava assim, meu Deus, isso é melhor que minha cama. Gente, as coisas assim, fofinhas demais, tudo muito... Eu sei pra que defunto vai querer aquele treco. Eu não entendo, vai passar um tempinho, vai vir o bichinho, vai comer tudo. Mas um negócio muito fofinho. E tu quando fechava, era alça como se fosse de ouro, os desenhos bonitões lá de fora. Tudo aquilo vai para debaixo da terra, ou então, quando muito, numa gaveta. Que vai passar um tempo, aquilo que está dentro ali vai apodrecer. E está Jesus falando, vocês fariseus são como esses sepulcros caiados, são esses defuntos que estão dentro de um caixão bonitão, mas que daqui a pouquinho está fedendo, está deteriorando tudo. E Jesus está falando para os seus discípulos, não sejam como eles.
Se vocês querem me seguir, se vocês querem me acompanhar, se vocês querem viver comigo, querem de fato caminhar segundo as minhas pisadas, não sejam como os fariseus e saduceus. São 23 anos, né? Eu quero dizer para vocês, se vamos comemorar 23 anos adorando ao Senhor, eu convido a vocês, deixem os fermentos dos saduceus e fariseus, porque o Senhor Jesus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que deixem que Ele de fato seja Senhor e Mestre das nossas vidas. E aí nessa caminhada de Jesus com eles, chega aí no versículo 13, onde Jesus chega e pergunta assim: quem dizem os outros que eu sou? Jesus está perguntando, eu vou usar aí Mateus hoje tu vai ser minha bucha. Né? Como se Jesus chegasse para o pessoal e dissesse assim: Mateus, mas estão todos os discípulos. Jesus está perguntando as outras pessoas lá fora, quem elas dizem que eu sou? E aí os discípulos vão dizer, uns dizem que Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas, que é João Batista. Aí Jesus, está bom, isso é o que eles dizem. E aí ele vira a pergunta agora, fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Por que Jesus faz isso? Quem aqui já nasceu no Evangelho? Já nasceu, é filho de crente? Só tem uma que é filha de crente, né? Tem alguns que o pai ou a mãe é cristão, já nasceu nesse mundo do Evangelho. Fala assim com a mão, por favor. São poucos, não são muitos. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: uma coisa é o que a tua avó crê, uma coisa é o que a tua mãe crê. Jesus não está preocupado, ou não está muito preocupado com o que tua avó crê, com o que tua mãe crê, o teu pai crê, que filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E eu já disse isso lá na igreja também. Quem foi o sucessor de Moisés? Não foi Moisésinho. Foram Josué e Caleb. Quem foi o sucessor de Elias? Não foi Elias Júnior. Não foi. Foi Eliseu, que ele vai lá e joga a capa e fala assim: ó, vem agora e me segue. Porque uma coisa é o que os outros dizem sobre Jesus, mas Jesus está interessado em quem você diz, quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Porque muita gente pode falar assim: Jesus para mim é Salvador. Glória a Deus por isso. Jesus para mim é o meu ajudador, louvado seja Deus. Mas poucos de nós diz e pratica a frase que diz: Jesus é o meu Senhor. Ele é Deus e é Deus na minha vida. Porque quando eu digo que é Salvador, é uma realidade. Mas por trás disso eu estou pensando assim: ele me livrou do inferno e eu vou para o céu. Aleluia! Não tem nada a ver com quem Jesus é. Tem a ver com o que Jesus conquistou para você. Aí você pode dizer aí também, né? Ele é aquele que me abençoa. E aí não se espantem o que eu vou dizer. Eu sou neto de uma macumbeira. E eu digo sempre isso porque essa é uma imagem que ficou gravada na minha cabeça quando eu tinha 14 anos. Eu vi pessoa entrar numa cadeira rolante, numa cadeira de roda, numa cadeira de roda no centro, da onde minha avó era, entre aspas, mãe de santo, e saía andando. Eu vi pessoa que era amante de um determinado homem chegar lá para minha avó e falar assim: eu quero um trabalho para que ele deixe a esposa. E ele deixar a esposa. Então vou melhorar um pouquinho, vou levar para a Bíblia. Quando Moisés faz os sinais, os homens de lá, Johnny Jambres, eles faziam os mesmos sinais que Moisés fazia, lembram disso? A diferença é que a serpente de Moisés comia a serpente dele, mas os sinais ali também estavam. Porque querer sinal, querer bênção, eu te garanto, você vai encontrar num montão de outro lugar que não seja em Jesus Cristo. Mas só em Jesus você vai encontrar amor. Amém. Só em Jesus você vai encontrar alguém que te ama independente de quem você é ou do que você faz. Amém. Só em Jesus você vai encontrar um amor que ama sem querer nada em troca. Só em Jesus você vai encontrar um Senhor que tudo que Ele faz, tudo que Ele quer é bom para você e não para Ele. Só
Só em Jesus você vai encontrar alguém que disse: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus ele está perguntando: quem diz os outros que eu sou? Mas agora eu quero saber de você, igreja, para você, quem é Jesus? Porque a gente cantou aqui, ainda que a figueira não floresça, né? Só quem tem Jesus por amor, canta o que vocês cantaram aqui. Eu como pastor, já falei isso lá na igreja, ainda não fiz, até hoje. Eu tenho 1 ano e meio de igreja, estou ainda nesse processo de conhecer a todos e deles me conhecerem. Mas tem música que eu acho que a gente não devia cantar, porque ela soa mentirosa para nós. Que a gente cantou aqui: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vinde, ainda que o produto das olivas mintas, ainda que nos currais não hajam vacas, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. É o que está escrito em Abacuque, é o que a gente cantou. Abacuque está falando assim: pode acabar tudo, eu continuarei adorando a Deus, porque eu adoro pelo que Ele é, eu amo porque Ele me amou primeiro, não tem nada a ver com interesse. E é por isso que Paulo diz assim: o amor de Deus me constrange, me deixa sem graça, e eu não consigo fazer nenhuma outra coisa que não seja também amar a esse Deus. E minha pergunta de novo, que é a pergunta de Jesus para os discípulos: quem é Jesus para vocês? Quem é? Porque o dia que Jesus for de fato esse Senhor que é Deus, que Ele nos ama, mas nós também o amamos, a gente muda essa sociedade. Eu não tenho cansado, eu falei isso hoje de manhã lá na igreja. O dia que o nosso testemunho mostrar que a gente ama a Deus, independente das circunstâncias, as outras pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim: isso aí é cristão de verdade. Eu vejo Cristo neles. Gente, eu lembro quando Paulo está lá escrito em Atos que ele está fazendo maravilhas e milagres. Está Paulo e Silas e as pessoas olham para ele e começam a falar: é Marte, é Júpiter. Eles rasgam as vestes dele para dizer assim: não sou eu, nem é ele. Isso tudo é Jesus Cristo em nós. O que vocês estão vendo em nós não vem de nós, vem dele, é por causa dele. E aí eles recebem o nome de cristãos, porque a vida deles reflete Cristo. E as outras pessoas olham para eles e veem Cristo nele. O grande problema da maioria de nós é que às vezes festejamos uma porta aberta como essa, mas não festejamos de fato quem é Jesus para nossas vidas. Gente, na hora da música tinha um montão de glória a Deus, aleluia. O que houve com glória? Foi embora? Gastaram tudo na hora da música? Meu pai, da próxima vez que eu vier pregar a música vai ser depois, para continuar tendo aleluia e glória a Deus. E aí, um outro segredo disso é que, quando ele pergunta para eles, vem Pedro falante. Eu acho que eu ia me dar muito bem com Pedro, né? Que eu gosto de falar pra caramba. E aí Pedro chega e responde: tu és Cristo, que significa Messias ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí vem Jesus e dá uma contra-resposta a Pedro e diz: muito bem, Bar Jonas. Bar significa filho, filho de Jonas, né? Quando a gente fala Bartimeu, filho de Timeu. Então Bar Jonas, muito bem, filho de Jonas, que não foi nem carne, nem sangue que tu revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Por favor, entendam o que eu vou dizer agora. Se vocês entenderem o que eu vou dizer agora, já valeu a pena eu ter vindo aqui. Quem aqui conhece Augusto Cury? Augusto Cury, um cristão, escritor, psicanalista, psicólogo e autor hoje dos livros mais lidos no meio evangélico, como também fora, como no meio secular. Augusto Cury, ele fala que a conversão dele foi assim: ele queria estudar, na parte da psicologia, todos os grandes líderes que já existiam. Ele estudou Alexandre o Grande, ele estudou Maomé, ele começa a estudar esses homens todos. E quando ele chega em Jesus Cristo, nele, estudando o Evangelho, ele se converte. Que ele vai dizer que ele foi impactado por uma revelação que não é possível ninguém ter uma liderança como Jesus Cristo teve, se não fosse Deus na terra. Nenhum homem conseguiria liderar e mudar o mundo como Jesus Cristo fez,
Se ele de fato não fosse Deus, porque não teve nada a ver com guerra, não veio nunca de nenhum palácio, veio do povão, veio do mundão, filho de carpinteiro, e mudou o mundo e continua mudando até hoje, amém? E mudará através de nós até o dia que ele voltar. E aí ele, impactado por Deus, e ele se converte e vira um cristão, e hoje tudo que ele vai escrevendo tem base em quem é Cristo Jesus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nenhuma ciência, nenhuma teologia, nenhuma filosofia, nenhuma sociologia, nenhum pensar te faz saber quem é Jesus. Só quem te faz saber quem é Jesus é a revelação de Deus na tua vida. Porque Jesus responde, olha só, essa tua conta aqui, 2 mais 2 deu 4, Pedro. Não foi carne, nem foi sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. E aí a gente não para pensar, né? Dentro dos estudos, Jesus ele teria mais ou menos a minha altura. Ele não seria grandão, ele teria mais ou menos a minha altura, que é o tamanho médio dos judeus. Aí tu começa, qual é teu nome, meu amado? João. João, tu imagina tu caminhando com Jesus, porque tinha até um João lá, embora não fosse você, mas imagina que você é o João que está lá. Aí tu está vendo Jesus ter dor de barriga, tu está vendo Jesus apertado para fazer pipi, Jesus fez isso tudo, amém? Amém. Então vocês acham que o que ele comia ele não jogava fora? Ai meu Deus. Você via Jesus suar, você via Jesus ter fome, você via Jesus se cansar, você via Jesus fazer isso tudo e caminhando contigo 3 anos. E daqui a pouco você vira para ele, como se você fosse Pedro, e dissesse assim, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Filho de Deus. No grego, ninguém fala que alguém é filho de algum tipo de Deus, se não quiser dizer que esse alguém é o próprio Deus. E aí não daria tempo aqui, se você for estudar a mitologia grega, você vai ver que todos os filhos de algum tipo de Deus, está querendo dizer que ele era a continuidade desse Deus, ele é esse próprio Deus. Se você for ler Zeus, qualquer um desses. Então nenhum grego, nenhum judeu, numa linguagem grega, ia dizer assim, ó, você é filho de Deus, se não estivesse falando, você é o próprio Deus. Agora, João, imagina alguém que você viu fazer isso tudo, suar, ter fome, ter a vontade de fazer as necessidades normais de qualquer ser humano, e você virar para esse alguém e dizer assim, tu és o próprio Deus. Tem como dizer isso naturalmente? Tem como você hoje virar para o pastor Lúcio e olhar assim, olha, pelo tamanho do teu cabelo, do teu nariz, olha só, pela essa tua voz, essa tua dificuldade de enxergar, tá usando óculos, eu vou dizer que tu és Jesus. Dá para ser? Isso só acontece pela revelação do próprio Deus. O que eu quero te dizer, não tente conhecer a Jesus pela sua força. Não tente a conhecer Jesus pela sua matemática. Agora se renda à voz do Espírito Santo de Deus, que Ele vai te convencer de quem é Jesus Cristo, de quem Ele é o Messias, é o Filho de Deus vivo. Depois disso tudo acontecer, da revelação ter sido feita, e aí a gente vai começar a chegar aonde é para eu pregar. E aí ele vai dizer lá no versículo 18, e também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou começar da parte B desse versículo, para depois eu ir para a parte A, que a parte A é quando ele fala que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. E a segunda ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão. O interessante que eu estava ali sentado, né, pensando na pregação, estava olhando assim, meu Deus, se essa igreja crescer mais, para onde que esse povo vai? Tem como aumentar aqui? Tem como crescer aqui? A construção? Buscando outro local, né? Isso vai acontecer em nome de Jesus, amém? 23 anos já chegou a hora da gente crescer em nome de Jesus, já passou da hora. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente lê essa passagem, que a gente pensa assim, se a igreja é do Senhor Jesus, essa igreja não vai fechar as portas. Não é assim que a gente pensa, gente? Porque está escrito, as portas do inferno não prevalecerão. Aí a gente fala, não adianta, ninguém vai fechar a igreja do Senhor. Aleluia, não é isso? Estão falando tudo errado, gente.
Está tudo errado essa oração. Está tudo errado essa maneira de crer. E eu vou mostrar para vocês que está tudo errado. Digamos, gente, eu não levantei na hora ali das músicas que eu torci o joelho. E era para eu estar imobilizado. Mas aí eu tenho que andar pelo menos mancando. Digamos que isso... Aqui tem parede? É. Digamos que isso aqui seja uma porta. Digamos. Ou as portas, como está escrito aí. Está dizendo que as portas da onde? É da igreja? Não. As portas do inferno não prevalecerão. Se ela não está dizendo que ela não prevalece, é porque ela está atacando ou está sendo atacada? Está sendo atacada. Isso é a porta do inferno. A igreja está indo contra ela. E diz a palavra do Senhor, e as portas do inferno, elas vão cair, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Meu Deus, glória para Deus. Sol, tá bom? Você não conseguiu entender esse negócio? Não é gente que tem que ficar parado e resistindo ao diabo, é o contrário, é a gente que vai para dentro dele e as portas vão cair e a gente vai resgatar aquele que está perdido, que está cativo, e Deus confiou isso à igreja dele, que sou eu e você, depois de você entender quem é Cristo. A gente ora falando, Deus, essas portas não vão fechar. Deus está preocupado com essa porta, amado. Deus está preocupado que tu se levante, tome a posição e vá resgatar o perdido, vá pregar o evangelho, vá orar por aquele que está enfermo. Essa autoridade que Deus nos deu em Cristo Jesus. E nós mudamos o quadro. Parece que a gente é vítima e a gente vai ficar ali resistindo contra os ataques do adversário. Não, Deus nos fez mais do que vencedores. Ele disse que Ele nos deu toda a autoridade e poder para derrubar as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão. Se ela prevalece, a culpa é minha e tua, que não temos ocupado o espaço que é para ocupar. Não temos feito o que nos foi outorgado por Jesus Cristo para fazer. Não temos pregado como deveríamos pregar. Não temos testemunhado como deveríamos testemunhar. Não temos orado como deveríamos orar. E isso não tem nada mais a ver com Deus, não tem a ver com o capeta. Isso tem a ver comigo e contigo, que não tomou a posição que teria que tomar. Porque depois que Jesus Cristo é revelado, que Pedro diz que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o ungido, Jesus falou, a partir de agora, toda a autoridade está em você, porque você é minha igreja, e a igreja vai invadir e vai derrubar as portas do inferno. As portas não vão prevalecer. Glória a Deus. Hoje de manhã eu pregava lá na igreja, e eu contava, estou pregando todo domingo pela manhã sobre Efésios, e eu contava sobre crente que tem medo de encruzilhada, né? A irmã ali riu, mas eu sei que alguém conhece algum crente que fala assim, não, Diego filho, não mexe nisso não, toca não, passa rápido, né? Crente aí que fala assim, olha, eu não quero ver ninguém endemoniado não, espero em Deus passar por essa vida sem ver ninguém endemoniado, né? A gente tem os crentes, enquanto que a Bíblia está dizendo assim, ó, há em mim, há em você um poder dado pela revelação de quem é Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que eu tenho que chegar e o demônio tem que falar assim, ó, sujou. Chegou o pastor Rogério, não precisa nem falar que é pastor não. Chegou o Rogério, filho do Deus vivo, do Todo-Poderoso. E se ele chegou, o negócio ficou estreito para mim e eu vou ter que sair. Porque chegou aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Porque não é no nosso nome, é no nome daquele que é sobre todo nome, que é no nome de Jesus Cristo. Não é no nosso poder, no poder e na força do Espírito Santo de Deus. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão. E aí vem a passagem que foi me dada, né? Que é essa confusão que a gente às vezes tem. Que vai dizer que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí os católicos vão dizer o seguinte, que Pedro ele é a pedra. Gente, eu dei um estudo lá, nem sei mais, tem um mês lá na igreja sobre os católicos, eu tenho falado esse tempo sobre as outras religiões, falamos sobre catolicismo, falamos sobre islamismo, sobre kardecismo e algumas outras coisas que eu não estou lembrando agora.
Mas eu lembro que o dia que eu falei sobre o catolicismo, eu estava comentando como essas coisas dos católicos, às vezes, na minha visão, tá? Ninguém precisa concordar comigo não, parece que é cegueira mesmo que o inferno causa nas pessoas. Porque eles falam que Pedro é o primeiro Papa, e Papa não pode casar, mas Pedro era casado. Porque Jesus curou a sogra de Pedro. Se ele tem sogra, é porque ele era casado. Inclusive, as más línguas costumam dizer que Pedro negou Jesus 3 vezes por causa disso, porque Jesus curou a sogra dele. Né? Tem um povo aí que fala isso. Mas se ele tinha sogra, ele era casado. Se ele era o primeiro Papa, como os padres não podem casar? Não faz sentido. Aí eles vão defender que quando Jesus fala assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, algumas pessoas vão dizer que a pedra é Pedro. E quem conhece só um pouquinho da história, vai saber que nos versículos à frente, Jesus vai falar assim, arreda-te de mim, Satanás. Que Jesus fala assim, olha, importa, tem que acontecer que eu vá para Jerusalém e vá padecer muito. Vão me sacrificar lá, eu vou ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Pedro fala, não, aí Pedro porque teve a revelação, já viu o crente assim? Crente porque acha que teve uma revelação de Deus, ele acha que ele é Deus no mundo. Tudo que ele falar é Deus que está falando através dele, né? E enquanto Paulo, que foi levado ao terceiro céu, Paulo fala assim, olha, assim digo eu. E ele está falando, sou eu que estou dizendo. E quando é Deus, ele fala, assim diz o Senhor. Ele sabe quando é Deus e ele sabe quando é o Senhor. Mas tem crente que teve uma revelação e ele acha aquela revelação e fala assim, ele é parceirão de Deus agora. Está tudo entre ele e Deus e ele pode falar em nome de Deus. E aí Pedro fala assim, olha, você não vai não, Jesus. E aí, olha só como Jesus é educado. A Bíblia fala que Jesus levou Pedro para um cantinho, para ele não passar vergonha. Quando o exaltou, quando o honrou, foi na frente de todo mundo. Mas na hora de chamar a atenção, levou para o cantinho e falou educadamente, arreda-te de mim, Satanás. E outras traduções vai falar assim, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Caramba, se Pedro é pedra, como Pedro acabou de dar esse mole? Não acabou não. Pedro, que a Igreja Católica vai dizer que ele é pedra, Pedro ele vai e começa a falar para os judeus, olha, vocês não podem mais se circuncidar, não pode isso, não pode aquilo outro. Mas tudo, ele falava que não podia, mas estava fazendo as mesmas coisas os judeus. Aí chega Paulo, a Bíblia vai dizer em Atos que Paulo chega e dá-lhe uma pancada, né? Paga uma geral para Pedro e fala, olha só, tu está tendo duas caras, rapaz. Tu está colocando um peso sobre ele que nem mesmo você quer fazer. E Paulo vai e censura Pedro. Não acabou ainda, Atos 9. Está Pedro lá em cima orando. Atos 9 não, perdão, Atos 10. Na conversão de Cornélio. Está Pedro lá orando e Deus vai e coloca lá o lençol. E essa foi uma passagem que eu também falei hoje de manhã. Com uma churrascaria assim em cima do lençol para Pedro e fala, Pedro, cai dentro. E Pedro fala, não, na minha boca nunca entrou nada impuro. E aí Deus fala para ele, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. 3 vezes Deus faz isso e não adianta. Pedro não entende. E aí quem conhece a passagem, quem não conhece, lê lá Atos 10. Chegam lá os homens de Cornélio para levar Pedro até Cornélio, que era gentil, que Deus estava falando, não considere impuro aquilo que eu purifiquei, porque ele morreu por todos e para todos. E aí Cornélio recebe Pedro. E uma coisa que eu acho linda em Cornélio, igreja, a gente quer crescer, olha o que Cornélio faz. Cornélio sabe que vai vir um homem de Deus lá, Pedro. O que ele faz? Enche a casa dele, chama todo mundo para estar presente. E como testemunho dele, disse o próprio Deus que o testemunho dele era bom. E aí chega Pedro, começa a pregar, Deus derrama do Espírito, e aquele povo é batizado e é salvo. E olha só, se Pedro é pedra, como Pedro vai viver dando todas essas vaciladas? A ponto de ser censurado por Paulo, que não andou com Jesus, teve um encontro no caminho de Damasco. Aí sim é Atos 9. Eu quero te dizer que a história que acontece é assim. Pedro tem a revelação. Qual é a revelação? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o ungido. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o enviado. E em cima desta revelação, Jesus está falando, Pedro, eu te digo que tu és Pedro. Pedro em grego significa fragmento de pedra. É uma pedra, eu já vi pregadores, algumas pessoas assim, não, Pedro é uma rocha. Não,
Pedro no grego é fragmento de pedra, são aquelas pedras bem pequenininhas. Não sei aqui o pessoal da antiga se ele chegou a jogar bola naqueles campinhos que fazia muita lama, aí via o pessoal com aquele pozinho de pedra e jogava, e a gente caía dentro para jogar, e quando caía no chão, as pedrinhas entravam e ralavam a gente todo. No grego, Pedro é esse fragmento de pedra, mas ele diz, mas sobre esta pedra, qual é a pedra? A revelação que Pedro tinha recebido. Com a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele é o Messias. E em cima de Jesus, a revelação de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Salvador, que essa igreja seria estabelecida. Essa revelação, ela é o alicerce da igreja do Senhor. E nós estamos alicerçados em quem? Cristo Jesus. Se você for ler o Salmo, o salmista vai dizer sobre a pedra angular. Aí você vai ler 1 Pedro. Pedro escreveu na sua carta, depois de convertido de verdade, 1 Pedro ele vai dizer, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta pedra se tornou a pedra de esquina, ela se tornou o alicerce. Quem é essa pedra que Pedro está falando? Jesus Cristo. Quem foi rejeitado? Jesus Cristo. Quem foi moído e transpassado por nossas dores? Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui, segundo aquilo que foi me passado pelo pastor para estar pregando, sobre essa pedra viva. Essa pedra viva não é a igreja de Tangará. Essa pedra viva não é a igreja de Curicica. Essa pedra viva é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso a nossa vida tem que caminhar, tem que estar alicerçada em Cristo Jesus. Porque Ele é soberano, porque Ele é imutável, porque Ele é Senhor e Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, porque Ele nos ama como ninguém jamais poderá e chegará a nos amar. Ele que se entregou na cruz por amor a mim e a você. E o grande problema da gente, é que a gente hoje baseia a nossa fé num montão de coisa, menos em Jesus Cristo. A gente baseia a nossa fé em profecias, a gente baseia a nossa fé em sonhos. Sonhar é normal. Eu tive um professor, que ele é pastor, psicanalista, professor de grego, ele era meu professor de grego e foi quem fez o meu casamento. E eu lembro, numa vez a gente conversando, eu e ele dizia que ele tinha uma paciente de 92 anos. E a mulher saudável, só que ela tinha desistido da vida. E a família preocupada, porque ela era saudável, com 92 anos, enxergava normal, escutava normal, andava normal, só que ela estava desistindo da vida. E aí ele contava para mim que ele falou assim, caramba, como que eu vou fazer para incentivar uma pessoa de 92 anos a continuar querendo a viver? E aí ele lembrou de Joel 2 e de Atos dos Apóstolos, que vai dizer que os anciãos, os velhos, sonharão. E ele começou a trabalhar na mente dela para que ela pudesse sonhar. E passado um tempo ela voltou a ter a alegria da vida. Porque só vive quem sonha. Quem já deixou de sonhar morreu e não sabe. Já morreu. Pode cair aí, a gente joga areia em terra em cima. Porque a gente só vive porque a gente ainda tem sonhos. Então sonhar não há nenhum problema. O grande problema é quando nossos sonhos não estão baseados nos sonhos de Deus. O grande problema é que quando as nossas profecias não são baseadas na palavra de Deus, e sim naquilo que os nossos corações querem ouvir. O grande problema é que quando a gente vem à igreja, não pelo aquilo que Deus é, mas sim por aquilo que a gente pode ter de Deus. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos reunidos aqui para prestar culto a Deus, amém? Amém. Mas quantos de nós saímos de casa falando assim, Deus me abençoa hoje? Senhor, Deus me dá isso que eu tanto preciso. Senhor, me dá uma resposta. Pastor, o senhor está falando que querer essas coisas é errado? Não. Eu estou falando que o grande problema é quando a gente serve a Deus por causa dessas coisas. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando? Quando eu buscar o reino do Senhor e a sua justiça, quando eu adorá-lo de todo o meu coração, quando eu disser de fato, tu és o meu
Senhor, meu dono, meu mestre, a partir daí todas as outras coisas serão acrescentadas. Por isso que Tiago vai dizer: pedirdes e não recebestes, porque pedirdes mal, para gastar em vossos próprios deleites. Por isso que em Romanos 8:26, Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas louvado seja Deus pela misericórdia dele, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O grande problema da gente é que a gente só se torna a igreja quando a revelação de Jesus vem a nós e ainda não entendemos isso. Porque se entendemos que Jesus é Senhor, Ele é a pedra, eu só estou seguro se eu caminhar nele, eu só estou seguro se eu viver nele. É por isso que ele vai contar a parábola, que tem um homem que é insensato e construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio tudo quanto é dificuldade, e a Bíblia diz que a casa ruiu, caiu. Mas tem um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram a tempestade, vieram o vento, vieram o tormento, vieram todas as adversidades, mas a casa permaneceu. O que Jesus está falando nessa parábola? Ele está falando: olha só, os ventos, as tempestades, os tufões, os tornados virão para todos. O que vai te fazer permanecer é onde você construiu a casa. Se você construiu na casa que é Cristo, a pedra viva, a pedra angular, Ele é a rocha, a tua casa vai permanecer até aquele grande dia. E meu desejo nessa noite é que nessa celebração de 23 anos, nós compreendamos que a nossa casa tem que estar na pedra viva. A nossa caminhada tem que ser sobre esta pedra viva, que se chama Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí eu vou ligar agora, com a graça de Deus, e já vou tentar terminar. Mateus, falei que vou tentar. Eu vou tentar terminar. Vou fazer a ligação do A e o B desse versículo. Que ele vai falar assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que é edificar? Tem alguém aí da construção? Né? Edificar é você construir algo sólido, né? Porque se você edifica, como eu falei, na areia, nunca vai dizer que é de fato uma edificação, porque ela vai ruir, ela só vai ter uma aparência, né? Eu não lembro mais em que ano, que já tem tanto tempo, e eu acho que foi na Barra, que o cara construiu lá um prédio, e aí construiu com areia de praia, e antes do povo entrar, ela caiu. Tinha aparência de uma edificação, que a palavra edificação, ela vem disso, de uma construção, de algo construído que é firme. Então, quer dizer, ela tinha toda uma aparência, mas na verdade ela não era. Tanto é que antes do povo entrar já estava caindo. Mas a Bíblia está falando assim, ó: se é a minha vida, está Jesus dizendo, se é a minha vida, na minha palavra, na revelação de quem eu sou, entregando-se totalmente a mim, se é aí que tu está edificando a sua casa, a sua vida, a sua esperança, os teus sonhos, o teu ministério, a tua caminhada, o teu porvir, ele está dizendo: olha, então a partir de agora tu és a minha igreja. Sendo a minha igreja, tem agora um propósito. Qual é o propósito? Vá contra as portas do inferno. Cai dentro dela, que elas não prevalecerão. E agora você, olha para mim, por favor, que eu vou terminar. A nossa igreja tem vivido isso. Uma igreja que entendendo quem é Jesus, vivendo nele, vive para derrubar as portas do inferno. Ou nós somos a igreja que dissemos que entendemos que é Jesus, sem na verdade entender por inteiro quem é Jesus, e adentramos em algum tipo de culto, de comunidade, de reunião para falar: Deus, eu preciso disso. A maioria de nós é cristão para falar: Deus, eu quero, eu preciso, me dá. Pouco de nós é cristão para falar: Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Poucos de nós é cristão para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Poucos de nós é cristão para falar: Senhor, eu vou me colocar na brecha todos os dias, porque eu quero invadir, derrubar as portas do inferno. Nós temos sido o povo que é o povo de ter, e não temos sido o povo que é o povo de ser.
Talvez eu tristeça teu coração o que eu vou dizer agora, mas Deus não te chamou para ter, Ele te chamou para ser. Ser a imagem e semelhança dele, ser luz do mundo e sal da terra, ser o bom perfume dele nessa terra, ser embaixador de Cristo, ser discípulos e discípulas do Senhor. É sempre para ser, nunca é para ter, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou a gente crê nisso, ou no máximo esses 23 anos a gente vai comemorar uma religião da gente. Um encontro, qual o endereço daqui? Isso aí, Rua Smurf 19, né? Cogumelo? Então, é onde mora o Smurf. Ah, você não vê no desenho, filme, né? O Smurf mora no Cogumelo. O endereço a gente sabe, a gente não vai passar disso, do endereço. Mas o chamado de Deus é para que o endereço dele seja em mim e em você. Quer seja a gente reunido aqui, quer seja a gente reunido debaixo de uma árvore. Quer seja a gente reunido aqui ou a gente no trabalho, a gente na nossa casa, na nossa família. O chamado do Senhor é para que a gente seja o endereço dele, 24 horas por dia, onde Ele nos colocar, onde Ele nos plantar. Meu desejo em nome de Jesus, não sejam mais contaminados com os fermentos dos fariseus e dos saduceus, mas recebam a revelação de quem é Jesus. Torne-se igreja do Senhor de fato, edifique-se nele, somente nele, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a história da tua vida e desse lugar. Eu tenho certeza que esse espaço aqui vai ser pequeno para a glória do nome do Senhor. Mas isso depende de mim e de você. Se vocês permitem, se Elisete permite, eu quero orar. Posso orar? Se essa palavra entrou no teu coração, eu te convido a ficar em pé. Vamos estar orando.